Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso programa hoje, Saúde em Pauta. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, obesidade. E para falar um pouquinho desse tema, eu trouxe dois profissionais que vai falar desse tema. Nós trouxe o Tiago aqui, a Beatriz, sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz de vocês disponibilizar o tempo de vocês para estar aqui hoje, para tirar tantas dúvidas que a gente sofre aí fora. Tiago, seja muito bem-vindos. Eu quero que você fale quem que é o Tiago. A Leonora sabe quem que é o Tiago, mas a população que está nos assistindo não sabe quem que é o Tiago. Leonora, primeiro eu te agradecer o convite, agradecer aí a oportunidade de estar aqui no Saúde em Pauta. Parabéns pela iniciativa, né? Eu sou o Tiago Volpe, né? Profissional de educação física. Hoje aqui em Americana eu atuo no SUS, né? Hoje a gente vai falar de um tema, estou bastante motivado, né? Falando para o pessoal que está te assistindo aí também. Um tema que é extremamente relevante, né? Que é a obesidade e atividade física. Mas a gente vai trazer um olhar diferenciado, um olhar acolhedor, um olhar que vocês não estão acostumados normalmente com esse discurso e trazer conhecimento para orientar a população nesse sentido, que afinal a gente quer realmente trazer benefício para as pessoas e o conceito da saúde em si, né? Muito obrigado pelo convite aí, viu? E eu sei que você também trouxe a Beatriz também, que está ajudando também tanta americana, viu, Beatriz? Seja muito bem-vindas. Eu quero que você também fale um pouquinho quem que é a Beatriz, que chegou agora também aqui no nosso programa também. Às vezes pode ser novo para você, mas eu tenho certeza, Beatriz, que você está alcançando tantas e tantas pessoas para estar ajudando nosso amigo aqui, o Tiago. Sou a Beatriz, agradeço também a oportunidade de estar aqui, né, que vocês cederam esse espaço para a gente. Eu estou estudando educação física, gosto muito, né, da área de esportes, eu também pratico luta e agora estou tendo a oportunidade também de trabalhar com, né, um pioneiro aí na saúde pública, que é o Tiago Volpe, né, que é o meu professor aí e o meu companheiro de trabalho. Tiago, hoje a obesidade é considerada um problema de saúde pública. Por quê? Você sabe que a gente tem vários problemas na nossa cidade, não só em Americana, mas eu falo que é a nível nacional, né, Tiago? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Trazendo parte do conhecimento nesse tema aí para o pessoal, assim, hoje realmente é um problema para a gente que lida com a saúde pública, né? Para se ter uma ideia, assim, dados bem recentes, quase 60% da população brasileira, Leonora, ela apresenta algum tipo de problema que advém ali da questão da obesidade. Então, assim, é um tema complexo, é um tema que a gente tem que tratar com carinho, é um tema que a gente tem que ter um olhar diferente do que os atuais meios vêm levando em consideração. Então, é uma doença mesmo, né? A obesidade, ela é uma doença, hoje ela é considerada pelo Sistema Único de Saúde uma doença, mas a forma que a gente lida com ela e a forma que a gente trata ela, nós tivemos muitos avanços nos últimos tempos nesse sentido. E eu estou bastante satisfeito nessa parte, porque hoje a Americana ela tem um olhar específico em cima disso, né? Então, através do seu trabalho também, diversas pessoas, a gente tem trazido um olhar que realmente vai combater verdadeiramente essa questão da obesidade aqui no município. Então, as pessoas que apresentam algum tipo de disfunção específica advinda da obesidade, são pessoas que devem ser consideradas com carinho especial. E um carinho especial desde o primeiro momento, né, do acolhimento, da primeira situação, da primeira abordagem, não da forma que o pessoal está acostumado a falar, né? Então, às vezes, até esse termo hoje, é uma pessoa obesa. A gente tem que tomar até esse cuidado, né? Porque a pessoa ela não é a doença. Então você não pode falar, você é uma diabética, você é uma hipertensa, você é obesa. Não, vamos separar a pessoa da doença. Então uma pessoa que possui essa característica. Então já começa desde este olhar. Mas assim, do ponto de vista da saúde pública, hoje é uma situação que a gente combate veementemente, né? Por diversos fatores. E realmente hoje aqui no Brasil ainda mais, né, nós estamos nesse ponto aí de mudança desse percentual. Mas quase 50%, 60% da população brasileira ou tem sobrepeso ou apresenta algum tipo de obesidade, grau 1 ou grau 2. Então esse é um tema que a gente tem que considerar veementemente aí nas políticas públicas.
E como que você veja, Tiago, esse grau 1, grau 2, que a população que está nos assistindo, ela possa entender. Que às vezes você vai falar algum termo que a própria população não vai entender esse termo. Eu gostaria que você falasse mais abertamente esse grau 1, grau 2. Tá. Indo direto ao ponto, né? É uma boa dúvida, né? Uma boa questão. Inclusive, a gente estava em consulta agora, conversando com uma pessoa sobre isso, né? A gente usa um índice, não é o único, né? Mas ele chama Índice de Massa Corporal, chama IMC, que é fácil de se calcular. Mas normalmente você, em consulta com um profissional da área da saúde, enfermeiro, médico, profissional de educação física, nutricionista, psicólogo, todos têm conhecimento sobre essa medida. É só você levar em consideração a medida da sua estatura com o seu peso. E ali, obesidade grau 1 é considerada quem tem um IMC de 30 a 35, obesidade grau 2 de 35 a 40 e acima de 40 obesidade grau 3, que aí já entraria num conceito que a gente chama de obesidade mórbida, né? E de 25 a 30 é o sobrepeso e 20 a 25 é considerado a faixa normal. Então a gente usa esse indicador para a gente entender a severidade da doença, em que momento que a pessoa está. É só levar em consideração a relação da estatura, né, pela massa corporal, que é o peso. É um cálculo relativamente simples de se fazer. E aí depois tem tudo retorno, tudo uma devolutiva que a pessoa que está procurando você naquele meio ali, Tiago, eles voltam falando e vai como se fosse uma cadernetinha. Exato. Ali hoje, por exemplo, no nosso projeto lá, a gente faz esse cálculo bimestralmente. Então a gente tenta demonstrar também para a pessoa que ela está evoluindo nesse sentido por essa razão. Então é feito ali bimestralmente e assim, a gente acompanha essa evolução. Não é o único indicador, porque assim, já começando a falar, né, Leonora, um ponto que seria importante para as pessoas, né? A gente está acostumado a lidar com isso. Ah, professor, Tiago, assim, eu tô com sobrepeso, eu quero melhorar isso, eu tô nesse processo de obesidade. Um primeiro momento dessa conversa é a gente trazer para um contexto de acolhimento, né? Qualquer doença que nós temos, qualquer profissional, o primeiro elemento chave é trazer essa... É o que você fez com a gente hoje aqui, né? Você recebeu com café, recebeu com uma água, você nos abraçou, você nos recebeu. O profissional da saúde, ele tem que ter isso em mente. A gente lida com pessoas e as pessoas, elas precisam ser acolhidas. E a partir do momento que você tem uma doença, você já está num estágio ali que você tem que receber esse acolhimento. Então, essa ideia, assim, de trazer, né, uma pessoa, eu vou usar um termo aqui mais forte, mas é a pessoa que ela está com obesidade e ela é, por exemplo, preguiçosa e não faz atividade física. Isso só atrapalha, né? Porque, na verdade, ela é um processo multifatorial, que não depende só do comportamento dela, inclusive. Depende do ambiente que ela está, a oferta de oportunidades que ela recebe no entorno, se ela vive um ambiente desde a infância e adolescência com presença de algumas situações, a gente chama de ambiente obesogênico, né? Então você tem que criar oportunidades para que essa pessoa, desde o primeiro momento, seja acolhida, para que ela se sinta confiante e se torne eficaz no processo. Então, no primeiro momento, a gente nem conversa muito ainda sobre perda de peso, a gente não conversa, a gente quer que a pessoa sinta confiança no processo. O acolhimento, né? O acolhimento, essa é a palavra-chave, Leonora. A pessoa precisa se sentir acolhida. Ela precisa ter frases positivas, ela precisa ser incentivada, ela precisa construir estratégias eficientes para que ela lide com momentos de crises e para que ela possa, ao mesmo tempo, resgatar a autoestima dela nesse processo e possa ter força para lidar com as intempéries, porque elas acontecem. E a partir do momento que você trata essa situação com essa maturidade, as coisas elas vão ficando mais fáceis, né? E elas voltam, né, Tiago? Eu falo que o acolhimento, eu falo que ele é essencial. Eu falo isso para você que eu lido com a população aí fora. E eu vejo o quantas pessoas são carentes. Exato. Mas são carentes de escuta. Uhum. Sabe? De escuta. E igual você vê, você fala com tantas mulheres, homens, e o seu acolhimento, você vai trazer ele para o segundo dia. E ali você vai começando, quando vê, ele está fazendo parte da equipe. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, né?
eu acho que você lida muito com esse público também. As matriarcas, que são as características dos nossos grupos no SUS. Sim. São mulheres fortes, são mulheres que têm uma demanda emocional grande, controlam, sustentam a vida emocional, cognitiva, social de uma família inteira. Isso gera sobrecarga. Então, quando a gente lida com elas nos nossos grupos, eu tenho grupos específicos de atividade física só para essas pessoas. A gente junta pessoas que estão no mesmo objetivo, com os mesmos problemas. Olha o acolhimento surgindo aí, com os mesmos interesses. Então, uma conversa com a outra. Nossa, eu tive essa dificuldade com meu esposo, eu tive essa dificuldade com meu filho. Eu cheguei em casa hoje, ou meu marido me ajudou. Vou dar um exemplo, tá? Me ajudou com os serviços de casa. Então, surgiu a oportunidade para que eu praticasse atividade física, porque eu cheguei em casa e não tinha essa demanda. Então, é um recado legal para os homens aí. Se você quer incentivar a sua esposa, a sua mulher, assim como vice-versa também, a gente pode falar um pouco do papel dos homens. Mas você como filho também, você quer incentivar a sua mamãe que está nesse processo de sobrepeso, por exemplo, o primeiro ponto é você criar um ambiente favorável para que ela possa realmente fazer isso, que é ter o tempo para fazer isso, e não simplesmente chegar para a pessoa e falar, olha, nossa, a senhora não consegue fazer nada do que você está se propondo. Nós precisamos criar um ambiente acolhedor, com objetivos semelhantes, gerar autonomia, Leonora, para que as pessoas sintam prazer em se movimentar, né? E aí, já colocando alguns pontos aqui, sair de casa e fazer uma caminhada em volta do... Nós não estamos falando de coisas absurdas. Sair de casa e dar uma volta com o marido, com as crianças, com o cachorro ou com a sua amiga, ou ter contato com a natureza, isso já serve de atividade física, já está combatendo a obesidade. E aí, nesse primeiro momento, é resgatar a autonomia, resgatar a autoestima, resgatar a confiança, você criar uma rotina, um tempo para que você possa ter acesso a isso. Então, antes mesmo de propriamente dito, a gente falar da resposta da pessoa, a gente precisa garantir para ela esse direito. E aí eu acho que isso é importante, né? Garantir acesso, tempo, quebrar as barreiras de prática de atividade física para ela. Isso falando da matriarca. E aí, falando um pouquinho para a matriarca agora, vocês têm estudo mostrando isso, Leonora, o papel da mulher no centro da família, né? Sim. E a mulher, pela experiência que a gente tem, hoje a gente está com 600 pessoas sendo atendidas aqui no município inteiro. Dessas 600 pessoas, 490 são mulheres, que é a característica do SUS aqui, do Brasil inteiro. Dessas 490 mulheres, os outros 110 homens, desses 110, quase 80, 85 foram as mulheres que foram exemplo, chegaram nesses locais de prática, criaram um ambiente favorável para que o homem também, a partir dos 60 anos, nesse caso, pudesse também realizar atividade física. Então não dá para a gente tratar essa temática com simplicidade. A gente precisa tratar essa temática no domínio social, no domínio físico, que aí entra esses fatores físicos, no domínio cognitivo e emotivo. A gente precisa criar um ambiente favorável para que esses 4 domínios aí negociem a nível individual, que é a pessoa com ela mesma, e a nível coletivo, que aí é o que a gente tem forte, né? Se eu estou falando da sua saúde, Eleonora, eu também estou falando da saúde do seu esposo que está ali atrás, que é o conceito que a gente tem de saúde da família. Sim. Então, esse é o ponto. A atividade física, ela deve ser feita com prazer, com afeto, com divertimento, no contexto da saúde individual e da saúde da família. Porque se você melhora a sua saúde, você convive diariamente com o seu esposo, automaticamente você está melhorando o contexto de saúde aí dele nesse caso. E né? sem dizer o autoestima, né, Tiago? Sem dizer o autoestima. Agora eu vou fazer uma pergunta agora para Beatriz. Beatriz, o que você vê na prática com os princípios, com os principais motivos desse aumento nos casos? Você veja bastante desse aumento de obesidade? Então, um dos fatores, né, que tem essa combinação, né, é a alimentação, né, nossa, que está cada vez mais industrializada, né, nossa rotina também, que é bem corrida, você mesmo até explanou para a gente, né, eu também tenho, acho que todos nós, né, como o professor Tiago também falou, né, as matriarcas sempre tem aquela
né, cuidar da família, né? Então, às vezes, a rotina, ela leva, né, as pessoas a não praticar, né? Ou então, o tempo que sobra, né, da rotina, usa para descansar, né? Então, isso também ajuda nessa combinação desses fatores, né? Para aumentar para a obesidade, né? Então, é isso. É isso mesmo. Ô, Tiago, a rotina das pessoas hoje dificulta esse cuidado com a saúde? Dificulta nesse sentido do que a gente estava abordando. Eu dou um exemplo assim, Leonora, que é assim, ó. É igual tem várias analogias que a gente poderia fazer, né? É igual uma conta de banco. Se você tem ali R$ 5.000 para você gastar, você tem que saber distribuir esse gasto ao longo do tempo. É igual a rotina. Você quer melhorar o seu estilo de vida, você quer ter um estilo de vida saudável, você já precisa pensar em 4 coisas. A gente chama isso de MEV, Medicina do Estilo de Vida. 4 coisas. Você tem que melhorar o seu sono, prestar atenção nele. Você tem que melhorar a sua alimentação. E aí a gente fala em quantidade e qualidade. Normalmente as pessoas dominam o conceito de qualidade. Sabe o que é um bom alimento? Isso a gente faz bem, a gente educa bem sobre o que é um bom alimento. Que nem a Beatriz falou, né? Os alimentos ultraprocessados são alimentos hoje, né? Eu vou dar exemplo, embutido, salame, presunto, salgadinhos, miojo, né? Macarrão instantâneo, tudo que é ultraprocessado, que a indústria processa. Tem uma frase legal no SUS nessa parte que é assim, ó. Você deve descascar mais e desembalar menos. Olha aqui, não tem nenhuma dieta aqui. É uma frase que você tiver na cabeça, você vai lembrar, o Thiago falou, ó, descascar mais e desembalar menos. Tem um fundo de conhecimento muito legal nessa parte, que é dar preferência para alimentos in natura, não a ultraprocessados. A gente sabe também que essa é uma questão que envolve todos aqueles domínios que a gente falou. Então, ó, sono, alimentação, terceiro elemento, atividade física, né? E o quarto elemento é o que a gente chama de ARE, autorregulação das emoções. Então, é o quarteto do estilo de vida, né? Você tem que comer bem, quantidade e qualidade, dormir bem, fazer atividade física e regular suas emoções. Eu falo sempre que é uma casa, que são 4 pilares. Se um dos pilares estiverem ali desequilibrado, você vai sentir um pouquinho. Tem gente que faz exercício, tem gente que se alimenta bem, e tem gente que dorme bem, mas não regula as emoções. E vice-versa, ou faz tudo e não está dormindo bem, que é o caso do jovem aí, que tem uma demanda maior também. Às vezes o idoso, com o processo de envelhecimento, vai tendo dificuldade também em algumas questões para dormir, algumas medicações geram interação medicamentosa. Então, são 4 pontos, né? 4 pontos para se melhorar em relação ao estilo de vida. Isso é o que a gente chama de estilo de vida saudável. Então, colocar atenção nesses 4 pontos já vai combater automaticamente o processo de obesidade. Porque assim, ó, dormiu mal já favorece o acúmulo de gordura. Olha que legal, ponto 1 do sono. Não fez atividade física, o gasto de energia ele já não vai ser tão grande durante o dia. E se não tomar cuidado com a quantidade de alimento que se ingere durante o dia também e a qualidade, também você vai estar favorecendo o problema da obesidade. E se não regular as emoções, por exemplo, processo de ansiedade, o que a gente chama de hipervigilância hoje, viu, Leonora? Isso é um ponto importante, que é assim, a pessoa ela está se sentindo sempre vigilante, ela nunca relaxa. Isso gera um pouco de ansiedade. A ansiedade favorece também ao acúmulo de gordura corporal. Então, nessa hora, a gente fala assim, né? A atividade física ela entra também como um combate a esse estado de hipervigilância. A gente faz muitas respirações lá, né? Durante a nossa abordagem, que é para tirar a pessoa desse estado. Porque esse estado de hipervigilância, o corpo não foi feito para ficar 10, 15 horas por dia dessa forma. Ele foi feito para ficar 6, 7, 8 horas. Aí esse estado aí que as pessoas, normalmente hoje, as principais doenças da atualidade, elas estão conectadas a esse estado de hipervigilância, e a obesidade é uma delas. E né? a ansiedade hoje, ela está... E a gente percebe que não está só nos idosos, não. Eu vejo, assim, jovem com muita ansiedade, né, Tiago? Porque aí o que você falou, Leonora, quando você pergunta da rotina,
Imagina comigo, né? Se você está com aquela sensação que você está sempre devendo algo ou sempre tem alguma coisa para fazer, isso te coloca nesse estado. Quando você para, que o seu corpo está relaxando, você vai buscar o quê? Ficar quieto, ou assistir uma novela, ou ter um tempo ali para relaxar. Você não vai buscar gastar energia com atividade física. Então a rotina, ela é altamente dependente do gerenciamento disso, né? Por exemplo, o processo de ansiedade, ela vai prejudicar um pouco nesse sentido. Porque o que é a ansiedade? É o estado de se preocupar. Preocupação com algo que ainda não aconteceu. E já está sofrendo. Já está gastando energia. Aí vai faltar energia para cumprir a rotina, né? Que a rotina envolve esse quarteto. Então, no primeiro ponto também é tirar a pessoa desse estado de hipervigilância, de ansiedade. Analisar o que está acontecendo. Porque é o que você falou, hoje em dia, nas diferentes faixas etárias e em diferentes situações, as pessoas passam por esse estado. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 2 crianças pequenas. Se acontece alguma coisa com uma das crianças, a gente já fica nesse estado. Você é uma matriarca, você tem... Eu não te perguntei se você tem neto, né? Não tem. Não tem ainda, né? Mas tem suas filhas, você tem sua demanda profissional, que você está com o seu telefone constantemente sendo... comunicado pelas pessoas. Então, esse estado, ele deve acontecer por 6 a 8 horas do dia. O problema é ficar 10, 15 horas, né? Vai dormir, antes de dormir, tá pensando o que tem que fazer no outro dia. Isso aí consome a energia. E vai faltar energia vital ali, energia em quilocalorias, para você fazer e investir no que precisa ser feito. Que são esses 4 elementos que a gente colocou aí de um estilo de vida saudável. Sim. Ô, Tiago, você falando aí de rotina, a rotina das pessoas hoje dificulta esse cuidado com a saúde. Exato. A própria rotina, né? Foi o que a Beatriz estava comentando. Exato. Porque assim, a rotina, vamos dar um exemplo, né? Sim. Uma pessoa que trabalha cedo e à tarde. Aí uma coisa que é legal comentar, as pessoas perguntam assim pra gente, por onde eu começo, professor? Qual atividade física eu faço? A primeira resposta que eu dou é analise o seu trabalho. Se você tem um trabalho que você está sentado, você tem diferentes cansaços. Você tem o cansaço mental, tem pessoas que trabalham com demanda de tempo, que tem filho esperando para ser atendido. Então você fica naquela pressão, mas você fica sentado. Tem pessoas que trabalham como auxiliares de limpeza, por exemplo, que está o dia inteiro limpando, carregando cadeira, fazendo faxina, limpando o banheiro. Então, a atividade física no trabalho já é diferente. Totalmente, né, Tiago? Essas pessoas que têm essa atividade física no trabalho alta, sugestivamente, já busque algo depois do seu trabalho para dar uma relaxada. Um pilates, uma respiração, um yoga, um contato com a natureza, uma caminhada no parque, para você sair dessa esfera do cansaço em si, da atividade física do trabalho. Já as pessoas que trabalham sentadas, não. O corpo pede para se movimentar, para gastar energia. E aí uma dica legal, você perguntou de rotina, é aproveitar o logo sair do trabalho. Porque se for para casa, tomar banho, já preocupa com o jantar, senta um pouquinho para descansar, para sair de casa novamente, para fazer exercício, já é mais uma barreira que se tem. Né? Salvaguarda algumas pessoas que necessitam disso, né? Cuidar de criança, vai esperar as crianças serem cuidadas para irem fazer atividade física. Mas a rotina, por isso que é legal essa sua pergunta, busque um profissional que tenha esse conhecimento, busque uma orientação sobre isso. A culpa não é sua. Você que tem obesidade, a culpa não é sua. Olha que frase legal. Você vai buscar um profissional que vai construir em conjunto com você uma série de estratégias para que você possa lidar com isso. E dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Se eu não consigo estar todos os dias fazendo isso, não. Um profissional não tem que te cobrar sobre isso. É a sua situação. Nós vamos encontrar na sua rotina e na sua possibilidade uma estratégia efetiva. Aqui eu poderia colocar várias. Uma delas é essa de não ir para casa e fazer tudo isso, para que você possa encaixar algo que se beneficie em relação à atividade física. E aí, Leonor, nós estamos falando às vezes de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O tempo, né, Tiago? É que as pessoas não acham tempo para cuidar de si próprio. Né? E você dando essas dicas, tanto você, tanto a Beatriz, isso vai acabar chegando na população.
Porque às vezes as pessoas não vejam um tempinho. E você está falando tudo isso, está dando um tempo para elas, né? A hora que você falou do serviço é muito bom. E tem várias dicas aí, né, Tiago? Várias dicas. Por exemplo, né? Eu tenho que cuidar do meu neto. Leve o neto para brincar no parque com você, faça algumas brincadeiras ali com deslocamento, ou faça uma caminhada com eles. É um exemplo que a gente tem muito legal, né, Bia? Que é assim, lá a gente trabalha muito isso, o respeito pelo idoso, o respeito pela história deles. Tanto é que a gente Que eles gostam de bater esse papo, né? Eles querem escuta, né? E a partir do momento que você chama pelo nome, ao respeito, você traz esse acolhimento, a gente resgata essa história, a gente traz uma vez por mês eles lá para eles contarem a história para os outros. Aí a gente fala para eles, pega os seus netos e sai pelo quarteirão fazendo uma caminhada contando a história do bairro, do local, conta a sua história. As pessoas mais novas, hoje em dia, isso é muito importante. Elas precisam conhecer as histórias de vocês, né? Como resgate dessa cultura, resgate. E ali você vai ver que vai passar rapidinho, 15, 20 minutos, 30 minutos, vai ser um momento que você vai ter ali em família. E aí é uma estratégia, porque você está cuidando deles e ao mesmo tempo está fazendo atividade física. Então você acaba combinando algumas coisas e assim, o que a gente falou, 10 minutos disso já vai, 2 vezes por semana, já vai ter um impacto grande na saúde da pessoa. Com certeza. Eu também me encaixo nesse exemplo. Se eu voltar para casa, eu não vou. Então eu tenho que ir direto, igual o professor falou, faço uma estratégia, né? De levar minhas coisas e ir direto do serviço já para atividade física. E também quem tem dificuldade de ir sozinho, né, as pessoas de outras faixas etárias, né, leva uma amiga para conversar, né, igual o professor falou, às vezes o neto, né, ou então uma amiga, um amigo, aí já faz a caminhada e já põe o papo em dia também. Esse final de semana eu não estava aqui e eu comentei com a avó. Só que eu percebia que a avó estava falando assim, ela falou assim, Leonora, a minha neta, ela está cobrando muito a mãe dela. E aí a avó colocou o cachorro também para ficar de companhia. Que conhecimento, hein? Né? Aí eu falei para ela, falei assim, fala, como que a mãe dela estava trabalhando, a filha, e eu falei assim, vó, faz uma coisa para mim, falei para ela, né? Fala para sua filha, o tempo dela é tão limitado e agora ela está com o cachorrinho dela. Fala para ela que à tarde, fala para ela fazer uma caminhada junto com o cachorro, porque é o tempo que ela vai dar para a filha dela. Eu saio da minha cabeça ali, viu, Tiago? Vou te dar aproveitando as dicas e isso que você falou. Que conhecimento, hein? Assim, inconscientemente você transferiu um conhecimento que a gente vai passar como dica para o pessoal. São 2 pontos aí. Você saiu do que a gente chama de motivação do exercício, que a gente chama intrínseca, saiu da extrínseca e foi para intrínseca. O que é esses nomes difíceis aí, professor? A extrínseca é alguém controlando o que a pessoa tem que fazer. E a intrínseca é você criando um motivo para gerar a motivação para que ela mesmo queira fazer aquilo. A motivação extrínseca ela é muito importante para o começo. Aí dando um exemplo, você chega no médico, o médico fala, você tem que fazer atividade física, se você não fizer, você vai adoecer mais. É o médico controlando a sua motivação. Ele está criando um motivo, mas essa motivação ela é controlada. Ela é boa para começo de conversa, só que ela não dura muito tempo. Um bom profissional, uma boa matriarca, uma pessoa experiente como você, ela vai criar um elemento a mais. Então, os filhos cometem muito esses erros. Às vezes chega pro pai, pro avô, não, avô, você tem que fazer, senão você tá criando um motivo. Você tem que entrar na esfera mental, criar outras possibilidades para sair da motivação extrínseca para ir para intrínseca. Senão não vai ter esse comportamento por muito tempo. A pessoa vai fazer 1 mês, 2 meses. Acontece isso muito com a gente lá. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes vai uma filha para acompanhar. A gente tem um grupo lá que é só acima de 75 anos. A gente brinca que é dos 75 aos 96. Esse grupo aqui no município, basicamente, é só o SUS que atende com atividade física para essa faixa etária. Mas chega a filha acompanhando, às vezes, o pai, e às vezes, assim, o nosso modelo de aula é o professor fazendo na frente, os idosos repetindo. E aí a gente fala, não, deixa que a pessoa se manifeste. Às vezes o filho quer ficar do lado, pegar na perna e imitar o que a gente está fazendo, não. Se você ficar fazendo isso, você está tirando a autonomia dele. Ele não vai vir por muito tempo, se torna chato. Sim. Porque é você fazendo pelo outro. Então deixa ele se manifestar.
Existem alguns casos que eles precisam ser conduzidos, mas casos bem específicos. A abordagem ali é justamente ao contrário. A gente fala para o filho, olha, a gente entende, pô, você é uma grande rede de apoio para ele, mas daqui para frente deixa com a gente. Ou a gente explica isso para o filho, porque ele vai conseguir mais coisas em casa. Né? Que é o que você fez. Que você colocou um elemento ali, você deu um motivo, um cachorro, algo que é prazeroso para ela, ou criou um certo momento. Não adianta o mais jovem, ou a filha, ou o filho chegar e querer impor um comportamento sobre essas pessoas. Vai durar um certo tempo. Primeira oportunidade que eles tiverem, ele vai esperar você ir embora e vai fazer o contrário do que você falou, viu, Leonora? Sim. Ô, Tiago, a atividade física é um dos pilares nesse processo, que você estava falando de pilares, né? Como ela impacta de verdade? Olha, hoje a gente poderia falar assim, né? Tem até um termo que a gente usa, que a gente fala assim, que o exercício ele é uma polipílula. Imagina ter um remédio, né? Que sirva para várias coisas ao mesmo tempo. É o exercício físico, é a atividade física. Então, você faz atividade física, você melhora a saúde mental. Você já passa a se sentir mais confiante com o processo. Você faz exercício físico, você diminui a pressão arterial. Você diminui o açúcar no sangue. A gente poderia colocar aqui uns 30, 40 benefícios de cara. Mas assim, é legal as pessoas terem isso em mente, que hoje a prática de atividade física 2 vezes por semana, ela serve como uma polipílula. Você tem ali disponível, sem depender de remédio, vários efeitos que os medicamentos controlam. Eu vou dar um exemplo aí para um medicamento para diabetes que quem tem obesidade toma muito também, que é a metformina, que normalmente é o Forxiga. Sim. O exercício tem para que serve esse medicamento? Para diminuir o açúcar no sangue. Então ele diminui, eu vou colocar em números aqui, em média 10% o açúcar do sangue na primeira hora que você toma ele. O exercício físico diminui 30%, 40%, então é 4 vezes o efeito da medicação. A gente usa a medicação quando necessita, mas o exercício físico trata isso de forma natural. E hoje ele serve para muitas coisas, muitos exemplos mesmo. No caso da obesidade, que é o assunto aqui específico, ele vai aumentar o gasto de energia mesmo, que é o que as pessoas falam, né? Durante a prática de exercício. E ele vai aumentar também o que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a gente aqui conversando do jeito que a gente está agora, quem caminhou hoje de manhã, ou quem fez hidroginástica como você, está gastando mais energia agora, em repouso, quando está parado. Sim. Então, assim, é por isso que a gente fala 10, 15 minutos, nem sempre você está vendo diferença no peso corporal. Que para quem tem obesidade, pessoal, não deve focar apenas em peso corporal. Como a gente fala que o exercício tem inúmeros benefícios, redução do peso corporal é um dos que acontece. E nem o exercício nem tem um papel grande para isso, para falar a verdade, tá, Leonora? Mais a dieta, mais a nutrição. Então, assim, a gente deve focar nesses benefícios completos que ele gera e é encarar dessa forma mesmo, é uma polipílula. Você está tomando uma medicação ali que vai mexer em tudo. Vai melhorar a diabetes para quem, por exemplo, tem Parkinson, demência, Alzheimer. Ele mantém essas doenças não se manifestando, né? Para quem tem obesidade, vai evitar uma série de processos inflamatórios. E, assim, vai reduzir artrose, artrite. Para quem tem doenças autoimunes também, né? Serve para tudo. O exercício é uma polipílula. Com certeza. Ô Bia, para quem está começando, precisa ser algo intenso ou dá para começar aos poucos? Porque acho que o Tiago falou alguma coisa referente nisso, né, Tiago? Isso, não precisa ser uma coisa, né, intensa. Normalmente as pessoas, elas gostam, né, no começo de falar, todo dia eu vou fazer uma atividade física, vou fazer por 2, né? Começa com essa alta intensidade. Mas, porém, essa alta intensidade no começo pode atrapalhar, né? Porque você tem que encaixar uma coisa constante, né? no seu dia a dia. Né? Então, essa energia que você gastar no começo de alta intensidade, pode ser que você não consiga manter ao longo do tempo. Né? Então, o certo é você ter estratégias para você começar no seu tempo, um tempo adequado do seu dia, né? Assim, não com tanta intensidade, porque a tendência é não manter essa intensidade. A tendência é você começar
com calma, e depois, lá na frente, né, com a bagagem que você criar, né, do exercício físico, aí sim você aumentar essa intensidade, né? Então, muitas pessoas que eu converso falam, vou começar a academia, vou começar a fazer um exercício, vou todo dia, né? E o tempo de descanso, né? Nos primeiros 3 meses, no máximo, ou então, sei lá, dependendo da pessoa, na primeira semana, isso pode até dar certo, mas depois, né, a tendência é não continuar. Então, faz com calma, né? Se programe no seu dia a dia para começar 3 vezes por semana, que é, né, o ideal, né? Ter o tempo de descanso para esse estímulo não ser, não sufocar, né, a sua vontade de fazer o exercício ao longo prazo, assim. E até mesmo, né, Bia, isso incentiva ela a estar indo no local, né? Um recado que é legal, assim, que a Beatriz está falando é passar isso para as pessoas, viu, Leonora? Que qualquer movimento conta. Às vezes parece que não, mas 5 minutos, se a pessoa estiver em casa ali, sentada no sofá, fizer alguns movimentos, né? De alongamento, de fortalecimento, ou 10 minutos de caminhada, 15 minutos de alguma atividade de lazer, qualquer movimento vai contar para a sua saúde, pessoal. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Quebrar a barreira de falta de tempo, quebrar a barreira de espaço. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso a praças, a maioria das pessoas... Né, o exercício da caminhada ali, por exemplo, é bem democrático, né? Colocou um tênis. Ou pode, em alguns casos, né? A gente fala até que calçado mais confortável. Então é extremamente democrático. Mas essa mensagem é crucial. É uma mensagem da Organização Mundial da Saúde. Qualquer movimento conta para melhorar a saúde. Tem estudo mostrando que 3 minutos por dia vai melhorar uma série de condições clínicas. Por exemplo, uma mulher que tem obesidade, que está com dificuldade ali no controle do ciclo menstrual, 3 a 4 minutos por dia de algum tipo de respiração, alongamento ou uma pequena caminhada em algum local, já vai fazer a diferença. E a gente observa que, principalmente à tarde, nessas academias ao ar livre que está aí, né? E eu observo que tem bastante pessoas idosas praticando, né? A gente já vejo as crianças, e as crianças acabam junto com os avós, né, Thiago? Sim. E é uma dica legal isso que você falou. Porque você tem que pensar em 3 coisas, Leonora, para não desistir do processo de atividade física. 3 coisas. O cérebro da pessoa precisa entender. Primeiro é o ambiente que ela está. Criar um ambiente favorável para a sua prática. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem gente que... uma pessoa que tem obesidade que chega numa academia, que a gente chama de academia low cost, são essas de redes, nem sempre a pessoa tem conhecimento sobre aqueles aparelhos, ela fica perdida. Então você chega num ambiente que você está perdido, como é que teu cérebro vai reagir? Ele fala, nossa, eu nunca mais quero voltar nesse lugar, não sei nem onde colocar o ferrinho lá onde tem que entrar, e às vezes acaba acontecendo o profissional não orientar também, né? Em alguns modelos de negócio isso acaba acontecendo. Então ambiente, elemento 1. Que nem você falou, eu vou para a academia ao ar livre, eu vou para a natureza. Poxa, contato com a natureza, vou ver árvore, passarinho, vou ver coisas. Conexão com a natureza já é um elemento 1, que cria um ambiente favorável, né? Elemento 2, autonomia. Eu vou dar um exemplo aqui. Nos nossos grupos, tem alguns grupos que se a gente pede para a pessoa deitar no chão, no colchonete, para fazer um abdominal, na outra semana não volta a metade. Né? Por quê? Tem pessoas que não gostam desse exercício. Se eu estou obrigando a ela a fazer isso, eu estou ferindo o princípio da autonomia. Então, se eu tenho um ambiente ruim e ainda quebrei a autonomia, poxa, o cérebro já está com 2 coisas ruins aí pensando não vai ter esse comportamento sustentável. E o terceiro elemento é a sensação de competência. A pessoa precisa se sentir competente com o processo. No caso de uma pessoa com obesidade, às vezes ela tem... vamos falar a verdade aqui, Leonora. Eu não tenho medo de falar isso. Sofre preconceito. É uma pessoa que é vista e julgada. Né? Eu entendo aí, porque a gente trabalha também, né? Ajudando pessoas com essas características. Então, às vezes, aquela sensação de competência que eu falei, nossa, a pessoa fica com aquela ideia de que ela não vai conseguir fazer. E você cria um cenário de exercício que ela realmente, a toda hora, ela está sendo lembrada que ela não é eficiente naquilo. Então, imagina...
tá sentindo incompetente com o processo, tá ferindo o princípio da autonomia e tem um ambiente que está expulsando a pessoa daquele lugar, ela não vai ficar. Então, por isso eu volto a falar que pense nesses 3 elementos. Pense. As coisas vão melhorar. A pessoa às vezes fala assim, chega pra gente, mas eu não gosto de exercício físico. Eu não gosto de fazer atividade física. Eu nunca consegui. Analise esses 3 elementos se você conjugou os 3. Eu tenho certeza que se você conjugar essas 3 situações, aquela situação vai se tornar prazerosa para você. Vamos só repetir então? Competência, ambiente e autonomia. O cérebro precisa disso para sustentar um comportamento a longo prazo. E busque locais que ofertam essa situação. Hoje eu tenho o maior orgulho, viu, Leonora, de falar que o SUS aqui, ele oferta essas 3 condições, né? Então, nós estamos quase na cidade inteira, né? Depois vou divulgar um pouquinho melhor, mas assim, vai ter um lugar próximo da onde você está, que gratuitamente você vai ter acesso a um local que oferta o exercício pensando nesses 3 elementos. Tiago, você falou 3 coisas aí muito importantes. Eu quero que você repita novamente para as pessoas que estão nos assistindo esse bate-papo em Saúde em Pauta, para frisar na cabeça toda essa população. Eu quero que você repete novamente. Claro, Leonora. Então, assim, vamos lá. Estou falando para você que acha que você não gosta de exercício ou já desistiu de alguma forma. E acontece assim também, de você ter vivido experiências que te geraram experiências negativas com o exercício e frustrações. Então, para você, observa com calma se você já participou, já realizou atividade física num ambiente que te promova. Primeiro, autonomia. Você tem que fazer o que você gosta. Afetividade, prazer. Busque isso. Segundo elemento, ambiente. O lugar que você está, tem pessoas que negociam com os seus princípios? Eu vou dar um exemplo. Você tem mais de 60 anos, você está indo num lugar que só tem pessoas de 20 a 22 anos, que tem um outro tipo de conversa, uma outra abordagem, você não vai se sentir tão bem lá, né? Você está no processo individual ali, vai ser mais difícil. Busque ambientes que te gerem senso de pertencimento. Famílias, por exemplo. E o terceiro elemento é competência. Não deixa ninguém falar para você que você é incompetente em realizar movimento humano. Esse é um ponto importante. O ato de se movimentar é inerente ao ser humano. A gente foi feito para se movimentar. Então, você é competente para isso. Você tem mais de 36 articulações do corpo. Joelho, tornozelo, coluna. Você foi feito para se movimentar. Não deixe ninguém falar o contrário disso para você. Você tem que trazer esse sentimento de competência à tona. Combinando esses 3 elementos, eu tenho certeza que você vai manter o comportamento da atividade física para o resto da sua vida. E eu tenho certeza, viu, Tiago, que essas 3 dicas que você falou, tem total convicção disso que gravou na cabeça da população. Tiago, dentro da saúde pública, o que tem sido feito hoje para apoiar essas pessoas? Legal. Hoje aqui no município de Americana, nós temos 3 principais políticas, tá, Leonora? Uma da Secretaria de Esporte, e aí é só entrar no site da Secretaria de Esporte, tem 18 locais pela cidade que ofertam prática de atividade física. Então, o esporte, Secretaria de Esporte lá vai estar lá na abertura do site esses locais e os horários. Você tem também um trabalho da Secretaria de Ação Social, que é o projeto Envelhecer, que é um projeto bem legal, que envolve atividade física também, não só, mas foca ali nas pessoas, né, acima de 60 a mais em condições de vulnerabilidade social. É muito legal e funciona em vários núcleos pela cidade. E um trabalho que hoje eu estou coordenando, que é a atividade física sendo ofertada no SUS, nas unidades básicas de saúde e nas ESFs que a gente fala, né, a Estratégia de Saúde da Família. Então hoje são 7 UBSs e ESFs atendendo, são referências na cidade e as outras todas vão encaminhar para esses 7 locais. Então essas 7 UBS estão distribuídas na cidade inteira. Então a gente já mapeou o território pensando nisso. E esses outros locais encaminham para essas 7 referências. Então, quais são essas 7 referências aqui no município hoje? Lá na Praia Azul, na SF, a UBS do Jardim Guanabara, a UBS do Jardim Ipiranga, a UBS do Jardim Boer, que, olha, a gente está bastante orgulhoso lá, porque basicamente a primeira ação pública que está tendo em relação à atividade física lá é o SUS que está ofertando.
a UBS do Liberdade, que você apoia bastante lá também, a UBS do Parque das Nações e a UBS do Jardim São Paulo, que esse trabalho já acontece há 3 anos e meio lá, o qual surgiu esse início lá, está bem consolidado. Então, só para dar um exemplo para ilustrar para o pessoal, lá na UBS do Jardim São Paulo, encaminha a UBS do Alvorada, do Matiense, tem recebido muita gente do Matiense lá, né? E a UBS do Vila Galo. Então, todos os locais da cidade, é só você chegar no postinho de saúde e perguntar, eu quero fazer atividade física no SUS. E os profissionais que lá estão, a recepção e os profissionais vão encaminhar vocês para esses locais. A gente está muito feliz, viu, Leonora? Porque é um projeto que há 3 meses atrás a gente estava atendendo 270 pessoas. E em 2 meses e meio a gente está chegando em quase 600 pessoas. E já com investimento sequencial aí muito legal nessa parte, né? Então vai vir bastante novidade nesse sentido. A gente fica feliz porque você tem participado disso também, né? Tanto a questão política aqui, as pessoas estão apoiando muito, né? Porque qual é a intenção, né, Leonora? A gente quer mudar a cultura das pessoas sobre a atividade física. E se a gente insere verdadeiramente essa política pública aqui a nível municipal, vai melhorar tudo. Melhora todos os indicadores. As pessoas vão ficar menos doentes, as pessoas vão tomar menos remédio, vão ter menos depressão, menos ansiedade, que é o trabalho de promoção e prevenção à saúde, que esse sim verdadeiramente economiza, né? Um último dado, a cada R$1 investido em profissional de educação física no SUS, se economiza R$12. Um estudo bem legal que saiu. Então, vamos investir maciçamente nisso, levar atividade física para todo mundo, né? Trazer novos profissionais. Aqui é legal porque tem essa política intersecretarias, né? Ação Social, Esporte e Saúde. E a gente tem feito um trabalho aí para realmente mudar a cultura do município nesse sentido e trazer saúde para todo mundo. E eu falo que a própria Secretaria de Saúde, não só a Secretaria de Saúde, como as outras secretarias, está tendo esse olhar diferenciado aqui para a cidade americana, né, Tiago? Com certeza, Pedro. A gente fica super feliz de estar participando desse processo e contar com o apoio de vocês também. Sim. Existe um olhar diferente quando falamos de crianças, idosos e mulheres, né, Tiago? Ou mulheres, né? Sim. O que você veja em tudo isso? Olha, isso é legal comentar, né? Então, quando você fala de olhar diferente, são populações que necessitam uma atenção especial. A gente já deu exemplo da matriarca, no caso das mulheres, né? Que tem uma demanda grande. Então, você tem que ter uma política voltada ali para a prática da atividade física no caso das mulheres. Quando você pensa em criança e adolescente também, só dá um dado, né? Talvez esse dado sirva mais para mães e para os pais. As crianças que já passaram por um processo de obesidade, Leonora, que nem a gente falou, que tiveram IMC, né, acima de 30, eu vou dar essa informação, eu vou falar assim, infelizmente, essas crianças e adolescentes sempre vão ter mais chances de serem adultos obesos, porque o corpo entende que você já passou por esse processo. E como a criança está em fase de formação, então é como se ela produzisse mais células de gordura. A gente chama esse processo de hiperplasia. Ela tem maior quantidade. Como ela está crescendo, ela forma mais células de gordura. E mesmo que ela emagreça na vida adulta, ela vai ter essa quantidade de células mantida para a vida adulta. Então a gente tem que lutar veementemente para que as crianças e adolescentes não passem por esse processo, porque o corpo ele reconhece essa informação e vai levar para a vida adulta. Tanto é que as pessoas na vida adulta sempre falam sobre isso. Eu sempre tenho dificuldade maior de perder peso ou reduzir gordura corporal. Uma das explicações está na infância e na adolescência com essa teoria que eu acabei de explicar. Então você tem que ter um olhar maciço sobre isso, tá? E além do mais, hoje as crianças e adolescentes têm muito acesso a alimentos ultraprocessados. A indústria faz uma propaganda forte nesse sentido, né? Eu vejo a luta que é com as minhas crianças. A gente vai no mercado assim, eles vejam aqueles desenhos que tem lá nos rótulos, né? Olha, papai, ele não quer comprar por causa do alimento, ele quer comprar por causa do super-herói que ele gosta lá. Então a gente tem que fazer um trabalho muito forte nesse sentido para essa população, no caso aí das crianças e adolescentes, e principalmente para os pais, que devem ter um cuidado especial nisso, né? Quando a gente pensa, inclusive, na mulher gestante, a gente fala isso, né? A gestação define os primeiros anos de vida de uma criança. Então, a atividade física na gestação ela é fundamental. A gente tem grupos lá também que a gente oferta atividade física para gestante. E assim, é uma atividade física adaptada e corresponsável com o médico.
Se ela faz exercício físico na gestação, a criança já nasce com menor quantidade dessas células de gordura. Então, ela vai ter uma chance muito menor de ter obesidade na infância e na adolescência. Eu vejo lá na hidro e às vezes as pessoas até perguntam, nossa, ela é gestante, está fazendo hidro? Eu falei, não, o médico falou que é para mim fazer. Exatamente, né? E aí tem outros públicos que você citou aí, né? Por exemplo, no caso dos idosos, pessoas 60 a mais, elas têm que ter facilitado esse acesso. E quando a gente pensa em atividade física para o idoso, a gente está pensando também num contexto de manutenção dessa autonomia, de inserção dele ser valorizado, né? É muito legal os nossos grupos lá, porque tem pessoas que vêm se encontrar lá nos grupos. Então, às vezes, foi aluna, eu tenho vou citar até o nome dela, que é a professora Vilma, né? Que trabalhou 30 anos aí na rede pública. Então, ela vai fazer exercício nos grupos lá, ela já está com 86. Ela encontra alunos dela de 30, 40 anos desse cenário. Então, assim, não estou falando só de atividade física, é todo um contexto. Então, a gente tem que criar cada vez mais essa oportunidade para essas pessoas, né? Terem acesso e facilitar ambiente, facilitar horário, facilitar oportunidades para que esses públicos especiais, eu vou chamar assim, Sim. sejam tratados de uma forma diferenciada nesse sentido. Sim. Tiago, e para quem está nos ouvindo agora, qual é o primeiro passo possível, realista para começar? Tá. O primeiro passo é realmente achar espaços e energia para você começar de alguma forma e ter um compromisso com você mesmo, né? Que é você com você mesmo. Então, criar. Pensa assim, a gente fala às vezes, né? Imagina que tem uma pessoa fazendo uma massagem no seu pé. Agora, imagina você mesmo fazendo essa massagem. Aí entra uma palavra que a gente fala, que é esse primeiro momento, que é o autocuidado. O primeiro ponto é resgatar esse autocuidado. Então, estou fazendo exercício físico. Já 2 vezes na semana eu fui naquele horário, eu me comprometi com isso. O fato de você se comprometer isso, você já vai se sentir bem. Então, o primeiro elemento é achar tempo e energia e compromisso para que você esteja naquele horário, naquele momento e daquela forma realizando algo que vai aumentar a sua atividade física. No segundo cenário, primeiro mês, 1 mês e meio, aí a gente volta a ter novos objetivos, né? Que seria, aí entraria as especificidades dos tipos de exercício. E é uma recomendação que eu falo muito para o pessoal, é assim, comece principalmente por alongamentos, comece principalmente por fortalecimento, porque isso vai dar base para que o esqueleto se movimente. Então, o primeiro momento é estabelecer o compromisso, estabelecer a competência, se sentir que você é capaz. Num segundo momento, usar as especificidades dos tipos de exercícios que são colocados. E aí é muito importante essa parte da força com o alongamento, porque ela vai atuar em tendão, em músculo, em articulação, e ela vai te preparar para voos maiores. Então, entender também que cada etapa tem uma particularidade, né? Mas no primeiro momento, quebre barreira. Você tem que começar por algo. E o começo é pelo autocuidado, é desenvolver, é sentir que você merece isso. É sentir que você merece essa massagem nos pés. Sim. Tiago, o bate-papo está muito gostoso, mas eu quero aqui que você deixe sua rede social, onde pode achar o Tiago, de que forma, tanto você, tanto a Beatriz. E eu quero que você deixe aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como achar o Tiago, falar a sua rede social, onde achar você, que hoje essas meninadas, eu falo, não é só as meninadas não, viu? Eu falo que hoje a rede social, ela está muito fácil para a gente se encontrar, né? E eu queria que você falasse. Tá. Tanto a sua, tanto da Bia. Beleza. Primeiras damas, então, professora? Pode ficar à vontade. Obrigada. E deixa também, Bia, eu falo assim que o Tiago falou tudo, mas você, sendo uma mulher, né, o que você veja em tudo isso, para estar chamando a atenção dessas mulheres. Isso porque eu acho que nós, mulheres, nós já teve um grande avanço. Isso que o Tiago falou, eu acho também. A gente conseguiu, eu falo que está muito fácil para a gente se comunicar. Sim. Eu falo, Tiago, muito rapidamente aqui, que teve uma senhora lá que ela perdeu o filho dela e a filha dela falou assim, mãe, você tem que fazer alguma coisa. Mas ela nunca entrou numa água, sabe? E quando foi ver, todo mundo estava ali
dando aquele cuidado dela. Hoje ela está saindo dentro da piscina sozinha, Tiago. Então, assim, o acolhimento dela, e eu lembro que eu falei para ela, a senhora vai conseguir. E realmente, hoje ela faz parte lá do grupo. Legal. Mas eu quero que você fale. Então, para as mulheres, assim, eu vejo muito no meu caso, né? A autonomia que o professor falou, quando você pratica um exercício e você percebe que aquilo faz bem para você, né? Você cria também aquela autonomia de que eu consigo fazer, né? Nem que seja no meu limite, né? Eu consigo fazer bem a mim mesmo, né? Então, e também as mulheres, assim, né, as matriarcas, né, elas cuidam muito bem da família, das outras pessoas, né, do filho, da neta, né, e às vezes acaba deixando um pouco, né, a questão dela mesma. Então, também tem essa consciência, né, de que praticar exercício é o seu momento ali de bem-estar. Você está cuidando de você, né, e eu costumo também pegar um exemplo que eu vi na internet, né, que quando você está num avião e a máscara de oxigênio cai, né, quando o avião tá com problema, você primeiro tem que colocar a máscara em você, que eles falam, né, para depois você salvar o outro, né, se você tiver com alguém ali, né. Não adianta você correr e colocar a máscara no outro, porque você pode, né, não conseguir salvar o outro. Então, primeiro você tem que salvar a si mesmo, ou seja, cuidar de você mesmo, para você também cuidar do outro, né? Então eu pego isso muito para mim também, da autonomia e também me cuidar também, né? Então é isso. A minha rede social é Beatriz Almeida Correia, eu estou no Instagram e também no TikTok. Ah, que legal, TikTok. TikTok é novidade pra gente, né, mano? É novidade. E você, Thiago? A minhas é o Dr. Thiago Volpe, é DR Thiago sem H Volpe, né, no Instagram. Hoje eu tenho meu estúdio aqui também no município com a minha esposa, né, que é o Volpe Estúdio, que fica ali na Avenida Brasil, ali no Shopping Smart Mall. E em qualquer posto de saúde aí você vai conseguir ser encaminhado para o meu trabalho também, né? Hoje eu tô ali na UBS do Jardim São Paulo, então quem quiser ter contato aí com o professor, né? A gente trabalha com consultas lá também. Já me coloco à disposição nessas 3 vias aí. Ou via Instagram, ou via meu estúdio particular, que é o Volpe Estúdio. É @volpe.studio.eletro. E também via SUS aí nessa coordenação desse projeto aí na cidade toda, recebendo o pessoal com as consultas. E eu também quero aqui agradecer, Tiago, Beatriz, que Deus continue abençoando vocês, com essa bagagem de trabalho que vocês tanto gostam, eu sei que vocês gostam, porque vocês fazem com o coração. A partir do momento que todos nós fazemos tudo aquilo com o coração, Tiago e Beatriz, pode ter certeza que faz total diferença, tá? Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E que vem mais Tiago, que vem mais Beatriz aí na nossa cidade, viu? E se vocês gostaram do nosso episódio de hoje, tá? Pode falar aqui, fazer suas perguntinhas, que nós estamos aqui para tirar dúvida. Aponta aí, eu tenho a equipe aqui que vai tirar todas as dúvidas de vocês e nós estamos aqui. E se vocês gostaram do nosso episódio de hoje, e nós vamos fazer mais temas diferentes, tá? E conte sempre com a gente, tá? Até mais.